Quero começar esta mensagem com uma passagem que está profundamente gravada no meu coração, uma passagem que considero uma das mais ricas e transformadoras de toda a Bíblia. Está no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16, e quero que você ouça com atenção cada palavra, porque elas não são palavras minhas. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, pronunciadas na noite mais dramática da sua vida terrena, às vésperas da sua crucificação, quando ele se despedia dos seus discípulos mais íntimos. Ele disse: "Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não vou deixá-los órfãos, voltarei para vocês." Medite nessas palavras por um momento. Jesus, na hora mais solene da sua existência terrena, não falou sobre política, não falou sobre riqueza, não falou sobre poder humano. Ele falou sobre o Espírito Santo. Ele prometeu que não deixaria os seus seguidores sozinhos, desamparados, sem direção. Ele prometeu enviar outro Consolador, alguém que estaria com eles, e em eles, para sempre. E essa promessa não foi feita apenas para aquele pequeno grupo de discípulos reunidos naquele aposento. Essa promessa foi feita para todo aquele que, ao longo de toda a história, viesse a crer no nome de Jesus Cristo. Essa promessa foi feita para você. Um grande líder religioso do século passado foi certa vez questionado diante de uma grande audiência sobre qual seria, na sua avaliação, a maior necessidade da humanidade naquele momento. Muitos esperavam que ele dissesse paz entre as nações, ou justiça social, ou alívio da pobreza. Mas sem hesitar, com a serenidade de quem havia passado décadas meditando sobre as coisas de Deus, ele respondeu: "A maior necessidade do mundo é o ensino e o ministério do Espírito Santo." Essa resposta surpreendeu muitos. Mas quanto mais eu caminho na vida cristã, quanto mais estudo as Escrituras, quanto mais observo o estado do mundo e da igreja, mais me convenço de que ele estava absolutamente certo. Anos atrás, tive o privilégio de passar alguns dias com um renomado teólogo europeu, um homem de vasta erudição e profunda espiritualidade. No momento de conversa mais íntima, lhe fiz a pergunta que eu mesmo estava tentando responder: qual seria, na sua visão, o próximo grande foco do pensamento teológico no mundo? Isso aconteceu antes que o movimento carismático se expandisse da forma como o conhecemos hoje. E ele, com aquela clareza que só vem de anos de oração e estudo, respondeu com convicção: o foco será sobre a obra do Espírito Santo. Naquele momento, eu não tinha como dimensionar completamente a profundidade daquela afirmação. Mas o tempo provou que ele estava certo. O Espírito Santo está no centro de tudo o que Deus está fazendo no mundo hoje. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, algo que precisa ecoar em cada coração cristão. A respeito dos dons espirituais: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Essa é uma declaração direta, sem rodeios. Paulo não queria que os crentes fossem ignorantes sobre o Espírito Santo, sobre seus dons, sobre sua obra, sobre sua presença. E se Paulo não queria que fossem ignorantes no primeiro século, quanto mais hoje, quando vivemos num mundo tão complexo, tão confuso, tão cheio de vozes contraditórias. É simplesmente impossível entender a Bíblia em profundidade, impossível compreender o que significa viver a vida cristã de forma plena, impossível entender como a igreja funciona e qual é o seu propósito, e impossível perceber o que acontece dentro do seu próprio coração quando você se aproxima de Deus, sem conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ele não é um detalhe periférico da fé cristã. Ele é central. Ele é essencial. Sem ele, não há cristianismo verdadeiro. Hoje em dia fala-se muito sobre o chamado movimento carismático, e eu o tenho observado em todas as suas formas ao redor do mundo. Estive em diferentes países, diferentes culturas, diferentes denominações, e vi esse movimento se manifestar das formas mais variadas. Em alguns lugares, é marcado por expressões físicas intensas. Em outros, é mais sóbrio, mais contemplativo. Em alguns contextos católicos que visitei, pessoas descrevem uma nova e profunda experiência com Cristo, mesmo sem terem falado em línguas, e ainda assim se identificam como carismáticas. E elas estão certas ao fazê-lo.
Porque a palavra carismático não pertence a nenhuma denominação. Ela pertence a todo verdadeiro cristão. A palavra vem do grego charisma, que é o plural de charis, e significa dom. Especificamente, um dom de graça. Algo que não foi ganho, não foi conquistado, não foi merecido. Algo que foi dado gratuitamente por um Deus generoso. E a Bíblia nos ensina com clareza que todo verdadeiro crente recebe pelo menos um dom do Espírito Santo. Não alguns crentes. Não apenas os mais espirituais ou os mais dedicados. Todo verdadeiro crente. Paulo lista esses dons em diferentes cartas. Em Romanos, em 1 Coríntios, em Efésios, e eu acredito que essas listas não são exaustivas, mas exemplificativas. Elas nos dão uma ideia da variedade e da riqueza dos dons que o Espírito distribui ao seu povo. Há o dom de administração, para aqueles que organizam e coordenam com sabedoria. Há o dom de ajuda, para aqueles que servem nos bastidores sem precisar de reconhecimento. Há o dom de conhecimento e o dom de sabedoria, que capacitam para compreender e aplicar as verdades de Deus. Há o dom de evangelismo, para aqueles que proclamam o evangelho com poder persuasivo. Há o dom de pastoreio, para aqueles que cuidam e nutrem as almas. Há o dom de ensino, para aqueles que explicam as Escrituras com clareza. E há muitos outros. Seja qual for o seu dom, ele foi escolhido especificamente para você pelo próprio Espírito Santo, segundo a sua vontade soberana, para um propósito específico: guiá-lo, fortalecê-lo, edificar o corpo de Cristo e testemunhar de Cristo ao mundo ao seu redor. Nesse sentido pleno e bíblico, todo verdadeiro crente é carismático. Antes de continuarmos, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de Bill Graham, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Mas antes de continuarmos falando sobre o que o Espírito Santo faz, precisamos entender quem ele é. E o primeiro e mais importante ponto é este: o Espírito Santo não é uma coisa. Ele não é uma força. Ele não é uma energia cósmica. Ele não é um isso. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ouço às vezes pessoas dizerem eu quero isso, referindo-se ao Espírito Santo como se fosse um objeto, uma experiência, uma sensação. Mas a Bíblia é absolutamente clara. Ele é alguém, não algo. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Há 3 pessoas na Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez você diga, eu não consigo entender isso completamente. Nem eu. E suspeito que nenhum ser humano jamais compreenderá plenamente o mistério da Trindade enquanto estiver neste lado da eternidade. Mas aceito pela fé, porque a Bíblia ensina isso com consistência do Gênesis ao Apocalipse. Há um só Deus, e esse Deus se revela em 3 pessoas distintas, cada uma com sua própria personalidade, cada uma com suas próprias funções, cada uma merecedora de adoração e honra. Para tentar ilustrar, pense em uma maçã. Ela tem a casca do lado de fora, a polpa no interior e o caroço no centro. 3 partes distintas e identificáveis, mas formando uma única maçã. Ou pense na água. Ela pode existir como gelo sólido, como líquido fluido e como vapor invisível, a mesma substância H2O, manifestando-se em 3 estados completamente diferentes. São ilustrações imperfeitas, é verdade. Toda analogia humana eventualmente falha quando tentamos aplicá-la ao infinito e incompreensível Deus. Mas elas nos ajudam a dar os primeiros passos em direção à compreensão desse mistério glorioso que é a Trindade. A Bíblia nos ensina várias coisas sobre a natureza do Espírito Santo que precisamos conhecer. Em primeiro lugar, ele é onipotente, todo-poderoso. Em Miqueias 3:8, o profeta declara com convicção: mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Não há situação na sua vida que seja grande demais para o Espírito Santo. Não há vício que ele não possa quebrar. Não há ferida que ele não possa sarar. Não há coração tão endurecido que ele não possa amolecer. Ele é todo-poderoso. Em segundo lugar, ele é onipresente. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo.
O Salmo 139, numa das passagens mais belas de toda a Escritura, declara: Para onde poderei ir? Longe do teu espírito. Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás tu. Se eu fizer minha cama no lugar dos mortos, lá também estás. E esta verdade nos ajuda a compreender algo profundo sobre o plano de Deus. Esta é precisamente uma das razões pelas quais Cristo precisou partir deste mundo em seu corpo ressurreto. Enquanto estava na terra em forma humana, Jesus só podia estar em um lugar de cada vez. Seu corpo físico o localizava no espaço. Ele estava em Jerusalém ou estava na Galileia. Estava com Pedro ou estava com João. Não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas ao partir e enviar o Espírito Santo, tudo mudou. O Espírito pode estar simultaneamente no coração de um crente no Brasil, e no coração de outro na China, e no coração de outro na Nigéria, tudo ao mesmo tempo, com plena atenção a cada um. Jesus deixou isso claro quando disse aos discípulos: É melhor para vocês que eu vá embora. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Essa partida não foi uma perda, foi um ganho extraordinário para toda a humanidade crente ao longo de todos os séculos. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é onisciente, possui conhecimento pleno e perfeito de todas as coisas. Em 1 Coríntios 2:10 está escrito: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ele conhece os seus pensamentos mais secretos. Ele conhece os seus medos mais profundos. Ele conhece as suas lutas que você nunca contou a ninguém. Ele conhece as suas dúvidas, as suas feridas, as suas esperanças. Nada está escondido dele. No livro de Apocalipse, ele é descrito como tendo 7 olhos, e o número 7, nas Escrituras, representa perfeição e completude. 7 olhos que enxergam em todas as direções, que penetram todas as sombras, que nada escapa. Ele vê tudo o que acontece no seu coração. E mesmo assim, em vez de condenar, ele vem para ajudar, para guiar, para transformar. Em quarto lugar, ele é eterno. Em Hebreus 9:14 encontramos a expressão o Espírito Eterno. Ele não foi criado. Ele não teve começo. Ele não terá fim. Ele é coeterno com o Pai e com o Filho, existindo antes de toda a criação, presente no momento em que Deus disse haja luz, presente no Jordão quando Jesus foi batizado, presente no aposento alto no dia de Pentecostes, e presente agora mesmo enquanto você ouve esta mensagem. E em quinto lugar, ele é chamado de Santo. Mais de 100 vezes nas Escrituras ele é referido como o Espírito Santo, e esse título não é acidental. A santidade é parte da sua própria essência. Uma das suas principais missões em nossa vida é nos ajudar a sermos santos, a sermos mais semelhantes a Cristo, a crescermos em caráter e em pureza. A Escritura diz: Sede santos, porque eu sou santo. Isso não é um padrão que devemos alcançar por força de vontade. É um processo de transformação que o Espírito Santo realiza em nós à medida que nos rendemos a Ele. Devemos ser mais santos hoje do que fomos ontem, e mais santos amanhã do que somos hoje. É uma jornada contínua, e o Espírito Santo é o nosso guia e o nosso poder nessa jornada. Há outro aspecto da obra do Espírito Santo que precisa ser mencionado antes de avançarmos. Ele é o Espírito de liberdade. 2 Coríntios 3:17 declara: Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade é real e profunda. Ela nos liberta da escravidão da lei, do legalismo sufocante que tenta ganhar a aprovação de Deus através do esforço humano. Ela nos liberta da escravidão do pecado. Porque mesmo que você seja escravo de algum vício, de algum hábito destrutivo, de algum padrão de comportamento que você quer mudar mas não consegue por conta própria, o Espírito Santo pode libertar você. Jesus disse: Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas também disse: Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E é o Espírito Santo quem aplica essa liberdade na experiência prática da nossa vida cotidiana. Agora quero falar com você sobre algo muito específico e muito prático, o que o Espírito Santo faz na sua vida. Não em termos abstratos ou teológicos distantes, mas de forma concreta, real, tangível. Porque o Espírito Santo não é apenas um tema de estudo. Ele é uma presença viva que quer agir na sua vida hoje.
A primeira grande obra do Espírito Santo é convencer. Jesus disse em João 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencer em grego é eleixo, e ela carrega o sentido de expor, de iluminar, de demonstrar com evidência irrefutável. O Espírito Santo não sugere suavemente que talvez você possa ter feito alguma coisa errada. Ele aponta com precisão cirúrgica para o pecado, para a separação entre você e Deus, para a necessidade urgente de reconciliação. Se essa mensagem está falando com você hoje, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se no canal agora, porque cada vídeo é um direcionamento para fortalecer sua fé, afinar sua sensibilidade espiritual e aprofundar sua caminhada com Deus. Quando você se inscreve, você não apenas acompanha conteúdos, você assume um compromisso com o seu crescimento espiritual. E deixe o seu like. Pode parecer algo simples, mas isso faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam ser despertadas, encorajadas e fortalecidas. O seu like é uma forma de evangelizar sem sair do lugar. Então retribua ajudando-a a alcançar mais vidas. Inscreva-se, curta e faça parte dessa comunidade que busca ouvir a voz de Deus todos os dias. Ele usa os mais variados meios para fazer isso. Às vezes usa a oração fiel de uma mãe que nunca desistiu de interceder pelo filho perdido. Às vezes usa uma experiência dolorosa, uma crise que despedaça todas as ilusões de autossuficiência. Às vezes usa um sermão, uma conversa, um versículo lido de passagem que de repente parece escrito especificamente para você. Às vezes usa um momento de silêncio, quando toda a agitação da vida para por um instante e você se vê face a face com a sua própria realidade interior. Talvez ele esteja usando esta mensagem, que você está ouvindo agora mesmo. Quando o Espírito Santo convence, pode ser desconfortável. Já vi pessoas ficarem com raiva enquanto ouviam o Evangelho ser pregado. Raiva genuína, visível, intensa. Essa raiva não era dirigida ao pregador. Era o desconforto de uma alma que estava sendo alcançada pelo Espírito de Deus e que resistia a esse chamado. Mas já vi essas mesmas pessoas voltarem, rendidas, prontas para receber Cristo. Porque o Espírito Santo é paciente. Ele não desiste facilmente. Ele convence do pecado, da necessidade de arrependimento, da necessidade de uma mudança radical de direção. E sem essa convicção, não há arrependimento genuíno. Sem arrependimento genuíno, não há salvação real. O Espírito Santo é o agente dessa convicção, e ele pode estar fazendo exatamente esse trabalho no seu coração neste momento. A segunda grande obra do Espírito Santo é conceder vida nova. Para compreender a profundidade disso, precisamos primeiro entender o diagnóstico que a Bíblia dá da condição humana. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Não doentes, não enfraquecidos, mortos. O espírito humano, criado à imagem de Deus para ter comunhão com Ele, está morto para Deus em consequência do pecado. E isso explica por que tantas pessoas, mesmo tendo tudo o que o mundo considera necessário para a felicidade, saúde, dinheiro, relacionamentos, sucesso, ainda sentem um vazio inexplicável no centro do ser. Porque há uma dimensão da existência humana que nenhuma realidade material pode preencher. Bertrand Russell, o filósofo britânico que viveu boa parte de sua vida como ateu declarado, escreveu certa vez a um amigo: vivo com um imenso senso de vazio, e às vezes só consigo pensar em como tudo termina na morte. Esse é o quadro do homem sem Deus. Não importa o nível de inteligência, não importa o nível de cultura ou de sucesso. Sem Deus, há um vazio que nada mais pode preencher. E Jesus disse com clareza: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, não pode compreender, não pode entrar. O novo nascimento não é uma reforma moral, não é uma decisão de melhorar o comportamento, não é uma resolução de ano novo espiritual. É uma transformação radical, sobrenatural, operada pelo Espírito Santo na profundeza do ser humano. Paulo escreveu a Tito: mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, não por obras de justiça que nós tenhamos praticado, mas segundo a sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olhe bem para essas palavras: não por obras de justiça que nós tenhamos praticado, não pelo seu esforço,
não pela sua bondade, não pelos seus anos de frequência à igreja, não pelas suas orações, por mais sinceras que sejam, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo poder regenerador do Espírito Santo. Eu não mereço o céu, não mereço ter meus pecados perdoados, não mereço a paz que Deus colocou no meu coração, nem a alegria profunda que experimento mesmo em meio às dificuldades da vida. Nada disso foi conquistado ou merecido por mim. Foi um presente, o maior presente que já recebi. E esse mesmo presente está disponível para você hoje. A terceira grande obra do Espírito Santo é habitar em você. Isso é algo verdadeiramente extraordinário, e muitas vezes não paramos para pensar no que isso significa de verdade. O Deus do universo, o Criador de todas as coisas, o Ser infinito e eterno que sustenta toda a existência. Esse Deus quer morar dentro de você. Não apenas estar perto de você. Não apenas observar você de longe. Mas habitar em você. Fazer do seu interior a sua residência. Ezequiel 36:27 registra esta promessa divina. Porei o meu espírito dentro de vós e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis. Pense na enormidade disso. Deus disse, vou entrar dentro de você. Vou morar dentro de você. E ao fazer isso, vou transformar de dentro para fora a maneira como você vive. Ele não disse, primeiro mude o seu comportamento, e aí eu entro. Ele disse, eu entro, e então a mudança acontece. Essa é a diferença entre o moralismo e o evangelho. O moralismo diz, mude por fora para ser aceito. O Evangelho diz, seja aceito, e então a mudança acontece por dentro. Paulo pergunta em 1 Coríntios 3:16, não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E em 1 Coríntios 6:19 ele acrescenta, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus. Isso tem implicações práticas para cada área da nossa vida. É por isso que nunca devemos introduzir nada impuro em nossos corpos, seja uma substância viciante, seja conteúdo que corrompe a mente e o coração. É por isso que devemos cuidar dos nossos corpos, discipliná-los, honrá-los, não por vaidade, mas porque eles são o templo onde o Espírito Santo habita. E que privilégio extraordinário é esse, ser a morada do Deus vivo. A quarta grande obra do Espírito Santo é conceder poder sobrenatural para servir a Cristo. Antes de ascender ao céu, Jesus reuniu seus discípulos pela última vez e lhes disse em Atos 1:08, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Duas coisas são notáveis nessa promessa. Primeiro, a sequência. Primeiro o poder, depois o testemunho. Jesus não disse sejam testemunhas e então receberão poder. Disse que o poder viria primeiro, e habilitaria o testemunho. Segundo, a abrangência, de Jerusalém até os confins da terra. Não há limite geográfico. Não há limite cultural. Não há limite humano para onde o Espírito pode levar o Evangelho. Posso afirmar com toda a honestidade que não seria capaz de fazer o trabalho que faço. Pregar o Evangelho, ver vidas sendo transformadas, acompanhar pessoas nas suas jornadas de fé, sem o poder do Espírito Santo. Não é inteligência humana. Não é habilidade retórica. Não é técnica de comunicação, por mais que essas coisas possam ser úteis em seus lugares adequados. O que move corações endurecidos não é argumento humano. É o poder do Espírito de Deus. Onde Cristo é genuinamente exaltado, onde o Evangelho é fielmente proclamado, o Espírito Santo se move. Isso é algo que os olhos da fé enxergam com clareza, mas que os olhos da razão humana sozinha não conseguem perceber nem explicar. E cada crente, com o dom que recebeu, é chamado a ser um instrumento desse poder. O dom de cada um é diferente, e isso é exatamente como Deus planejou. Há aqueles que têm o dom de organizar e coordenar, e sem eles o corpo de Cristo não funcionaria. Há aqueles com o dom de música, que tocam corações de maneiras que palavras sozinhas não alcançam. Há aqueles com o dom de misericórdia, que alcançam os que sofrem de formas que a pregação formal não consegue. Cada dom é necessário, cada dom é valioso, e cada dom só funciona plenamente quando operado pelo poder do Espírito Santo. A quinta grande obra do Espírito Santo é produzir fruto na sua vida.
E aqui chegamos a algo que eu considero uma das mais belas e práticas promessas de toda a Bíblia. Gálatas 5:22 e 23 listam os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Note que Paulo usa a palavra fruto no singular, não frutos no plural. Isso é significativo. Não são 9 frutos separados que você pode escolher um ou dois e ignorar os outros. É um único fruto com 9 dimensões, produzido organicamente pelo Espírito Santo na vida do crente que permanece nele. Pense no amor. Há pessoas na sua vida que são genuinamente difíceis de amar. Talvez alguém que te machucou profundamente. Talvez alguém cujo temperamento é completamente oposto ao seu. Talvez alguém que representa tudo o que você não admira. Naturalmente, humanamente, amar essa pessoa pode ser impossível. Mas o Espírito Santo pode amar através de você. Ele pode usar o seu coração como canal do amor de Deus, que é incondicional, que não depende do comportamento do outro, que não é uma emoção que vai e vem, mas uma decisão firme e sustentada pelo poder divino. Pense na alegria. Não a euforia superficial que depende das circunstâncias, que aparece quando tudo vai bem e desaparece ao primeiro sinal de dificuldade. O fruto do Espírito é uma alegria mais profunda do que isso. É um rio que corre nas profundezas da alma, independentemente das tempestades na superfície. Já passei por momentos muito difíceis na vida, momentos de dúvida, de fadiga, de dor. E nesses momentos, aprendi a dobrar os joelhos e dizer: Senhor, onde está o fruto do Espírito da alegria na minha vida? E invariavelmente, ao buscar a Deus, encontrava essa alegria, não necessariamente como uma emoção intensa, mas como uma certeza tranquila, como a consciência de que Deus está no controle, de que há um propósito, de que o fim da história já está escrito e é bom. Pense na paz. Paulo escreveu aos Filipenses: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas. Não é a eliminação das circunstâncias difíceis. É a presença de Deus no meio das circunstâncias difíceis. É saber para onde você está indo, de onde você veio, e por que você está aqui. E nesse conhecimento encontrar uma estabilidade que o mundo não pode dar e não pode tirar. E os outros frutos: paciência para suportar a longa espera, amabilidade que trata as pessoas com gentileza, bondade que age generosamente, fidelidade que mantém os compromissos, mansidão que não precisa impor sua própria vontade, e domínio próprio que governa os impulsos e desejos. Todos esses são produzidos pelo Espírito Santo, não por esforço humano, mas pela vida de Deus fluindo através de quem se rende a Ele. Agora preciso falar sobre algo igualmente importante: o propósito último do Espírito Santo. Qual é o seu objetivo principal? Para que ele veio? João 16:13 e 14 são esclarecedores. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, pois não falará por sua própria conta, mas dirá apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. O Espírito Santo não veio para falar de si mesmo. Ele não veio para ser o centro das atenções. Ele não veio para que as pessoas saiam falando constantemente sobre ele e esquecendo de Cristo. Ele veio para magnificar, glorificar e exaltar o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo se alegra quando você glorifica a Cristo na sua vida, quando você exalta o nome de Jesus, quando você proclama a morte e a ressurreição do Salvador. Essa é a sua missão central. E isso nos dá um critério prático para avaliar experiências espirituais. Toda experiência genuína do Espírito Santo aponta para Jesus. Toda manifestação autêntica do Espírito exalta Cristo. Se alguma experiência religiosa afasta as pessoas de Jesus, ou torna o próprio Espírito Santo o objeto de adoração em detrimento do Filho, algo está errado. O Espírito sempre aponta para Jesus. Sempre. Mas agora preciso falar sobre algo que muitos preferem não ouvir, mas que a Bíblia trata com seriedade e urgência. É possível pecar contra o Espírito Santo. E as consequências disso são graves. A Bíblia menciona várias formas pelas quais podemos tratar o Espírito Santo de forma errada. É possível irritá-lo. A palavra grega sugere provocar sua reação ao insistir em caminhos que ele claramente está indicando como errados. É possível entristecê-lo.
Efésios 4:30 diz literalmente: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, e a palavra usada é a mesma que descreve a tristeza humana profunda. Isso nos diz que o Espírito Santo tem sentimentos. Ele não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa que pode ser entristecida quando agimos de formas contrárias ao amor e à santidade. É possível mentir ao Espírito Santo, como fizeram Ananias e Safira em Atos 5, com consequências devastadoras. É possível tentar o Espírito Santo, testando seus limites, brincando com as coisas sagradas. E é possível resistir ao Espírito Santo. E aqui chegamos ao ponto mais sério de tudo o que estou dizendo. Atos 7:51 registra as palavras de Estevão ao povo: homens de pescoço duro, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como fizeram seus pais, vocês também o fazem. Resistir ao Espírito Santo é rejeitar, deliberadamente e persistentemente, o chamado que ele faz ao seu coração. É ouvir a voz que convence do pecado e da necessidade de Cristo, e dizer não. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. E cada vez que você diz não, seu coração fica um pouco mais endurecido, um pouco mais insensível à voz do Espírito. Até que um dia, e ninguém sabe quando esse dia chega, o coração fica tão endurecido que não há mais capacidade de responder. Hebreus 10:29 faz uma pergunta solene: de quanto maior castigo, vocês acham, merecerá ser punido aquele que pisotear o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e fizer afronta ao Espírito da graça? É uma questão retórica, mas o peso dela é imenso. Insultar o Espírito da graça, rejeitar persistentemente o agente pelo qual a graça de Deus nos alcança, é uma coisa de consequências eternas. É por isso que a Bíblia diz com tanta urgência: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam os seus corações. Hoje, não amanhã, não quando as circunstâncias forem mais convenientes, não quando você tiver resolvido os seus problemas ou organizado a sua vida. Hoje, o Espírito Santo está falando agora. A questão é, você vai ouvir? Há algo que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12:3 que precisa ser destacado. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Isso significa que a própria confissão de fé, o simples ato de dizer Jesus é o Senhor com genuína convicção, é uma obra do Espírito Santo. Você não chega a Deus por iniciativa própria. Você não se interessa pelo Evangelho por geração espontânea. Se há em você algum anseio por Deus, se há alguma inquietação espiritual, se há algum desejo de ser mais do que você tem sido, isso é o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. Não resista a isso. Quero também falar sobre o batismo do Espírito Santo e o ser cheio do Espírito Santo, porque há muita confusão sobre esses termos. Há diferentes posições teológicas sobre quando e como o batismo do Espírito ocorre, e não quero entrar numa discussão denominacional que dividiria mais do que edificaria. Mas o que é inegável, e sobre o qual há consenso entre cristãos sérios de todas as tradições, é que a Bíblia nos ordena a ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Pelo contrário, sejam cheios do Espírito. Interessante notar que o verbo sejam cheios está no tempo presente e na voz passiva, indicando uma ação contínua que devemos receber e não uma experiência única e definitiva. Ser cheio do Espírito não é um evento que acontece uma vez. É um estado que precisamos buscar continuamente, uma realidade que precisa ser renovada constantemente. Como se busca isso? Pela oração, pela leitura e meditação na Palavra de Deus, pela confissão e arrependimento dos pecados que entristeceram o Espírito, pela fé genuína, pela obediência às suas direções. Não há fórmula mágica, mas há um princípio simples: quanto mais você se rende a Deus, quanto mais você abre mão do controle da sua própria vida e coloca esse controle nas mãos do Espírito Santo, mais você experimenta a plenitude da sua presença e do seu poder. Há uma história que gosto de contar. Uma mulher numa cidade da Inglaterra tentou obter sua habilitação de motorista 38 vezes. 38 vezes ela foi ao exame, e 38 vezes ela não passou. 38 tentativas de obter o direito de sentar no banco do motorista e controlar o próprio carro. E isso me faz pensar em quantas pessoas tentam, de formas variadas, tomar o controle espiritual da própria vida, pela religião,
pela autodisciplina, pela filosofia, pela bondade moral, e continuam falhando, continuam sentindo que algo não funciona, que o veículo da vida não obedece ao volante que estão tentando girar. Talvez você tenha tentado muitas vezes. Talvez você tenha feito promessas a Deus e se quebrado a si mesmo. Talvez você tenha ido a reuniões, levantado a mão, assinado cartões de compromisso, e depois voltado para a mesma vida de sempre, com a mesma vazio de sempre. Esta pode ser a sua 38ª tentativa. E ela pode ser diferente de todas as outras. Não porque você vai tentar mais forte desta vez, mas porque desta vez você vai parar de tentar por sua própria força e vai confiar no poder do Espírito Santo. Porque desta vez você vai fazer o que a Bíblia chama de arrependimento genuíno, não apenas lamentar as consequências do pecado, mas virar completamente de direção, deixar o trono da sua vida e convidar Cristo a assumir o lugar que é dele. E quando isso acontece, quando essa rendição é real, o Espírito Santo faz o que só Ele pode fazer. Ele regenera, Ele renova, Ele habita, Ele transforma. Então aqui está o convite que faço a você hoje, com toda a seriedade e todo o amor de que sou capaz. Talvez você seja uma pessoa religiosa, que frequenta uma congregação há anos, que conhece as histórias da Bíblia de cor, que sabe todas as respostas certas, mas que sabe, lá no fundo, que nunca teve uma experiência real e transformadora com o Deus vivo. Ou talvez você esteja completamente afastado de qualquer religião, convicto de que a fé é coisa para pessoas fracas ou ingênuas. Ou talvez você esteja em algum ponto intermediário, curioso, em busca, com mais perguntas do que respostas. Não importa onde você está, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração agora mesmo, e ele não faz esse trabalho por acaso. Se você crê que está recebendo bênçãos de Deus ao ouvir essa mensagem, comente "Eu recebo" aqui embaixo. Ao declarar isso, você fortalece sua fé e ainda inspira outras pessoas que estão lendo os comentários. Você pode receber a Cristo agora mesmo, onde quer que esteja. Não é necessário estar num templo, numa cerimônia especial, diante de um pastor. A salvação não depende de lugar nem de ritual. Depende do coração. Depende de uma decisão genuína de se voltar para Deus, reconhecer o seu pecado, crer que Jesus Cristo morreu pela sua redenção e ressuscitou para a sua justificação, e convidar o Espírito Santo a entrar e transformar a sua vida de dentro para fora. Se você fizer isso de verdade, com um coração aberto e honesto diante de Deus, o Espírito Santo fará o que prometeu fazer. Ele convencerá, ele regenerará, ele habitará, ele fortalecerá, e ele produzirá em você um fruto que nem você mesmo sabia que era capaz de dar. Amor onde havia ódio, paz onde havia ansiedade, alegria onde havia vazio, esperança onde havia desespero, liberdade onde havia escravidão. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia que Jesus morreu e ressuscitou para tornar possível. Essa é a promessa do Pai, realizada pelo Filho, aplicada pelo Espírito Santo. E ela está disponível para você, agora mesmo, onde quer que você esteja, exatamente do jeito que você está. Não resista mais. Diga sim a Cristo. E deixe o Espírito Santo fazer o que só Ele pode fazer na sua vida. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.